se tiver marcado, não vai aparecer no workflow, a gente não consegue fazer a configuração. Então você desmarca tudo, vai estar assim e você tira. A gente clica em Initialize Call, tá? Ele vai fazer a chamada e ele tem que retornar esse campo aqui. Aí nós vamos criar aqui no Flow, tá? Uma nova coisa no banco de dados. Pagamento, todo pagamento. Pessoal, seguindo com a nossa aula aqui, a gente fez até aqui a configuração da Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. E nós estamos a partir de agora começando mais uma aula do nosso canal, tá? E que a gente trata da nossa playlist de Bubble, da nossa plataforma de construção de aplicativos web e mobile. Essa aula é a segunda parte do tema que a gente abrangeu sobre recorrência em plano de assinatura para o seu SaaS. As formas de pagamento que a gente pode utilizar para a nossa aplicação, em que a gente está utilizando nessa configuração a plataforma do Asas, tá? Que é uma plataforma de pagamento, um banco digital completo e muito útil para a gente integrar na nossa plataforma. Existem plugins que conseguem te facilitar para você fazer a integração, tá? A gente fez aqui de forma manual. Eu vou estar passando por cima, assim, a descrição breve de como é feito a configuração, só que o foco da aula não é esse, tá? Tem todos os campos preenchidos ali, eu vou mostrar o que vai em cada campo, tá? E o porquê que vai em cada campo. Mas, assim, como você cria uma conta no Asas, como você faz a sua configuração, sua chamada API com a API Connector e com a tua chave, a gente cria uma aula específica sobre isso, tá? Mas a gente vai ver aqui. Então, se você não for inscrito no nosso canal, te peço que você faça a inscrição, ative o sino das notificações para ficar sempre inteirado, tá? Se gostar da aula, já dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike também. Comenta, compartilha o conteúdo com as pessoas para que mais pessoas consigam ter acesso ao nosso conteúdo gratuito, tá? Com o intuito do nosso canal é criar conteúdo gratuito para todos, de acesso a todos, tá? Tecnologia ao alcance de todos. Se você encontrar alguma informação que não seja correta, por favor, faz a correção, deixa lá nos comentários a correção, tá? A indicação de correção. A gente vai verificar e você estando correto na tua afirmação, a gente vai fazer a correção, uma aula de correção daquela matéria tratada, daquele tema específico, que a gente vai citar você te agradecendo. Vamos lá para mais uma aula, pessoal, tá? Começando então a nossa aula de hoje, a gente terminou, né? Na nossa aula anterior, nós fizemos a configuração da nossa página de seleção de planos de assinatura, e quando a gente selecionava o nosso plano de assinatura, a gente vinha para a nossa página de painel de aluno, em que tinha as informações básicas, né? Nome do usuário, o plano que a gente assinou, o valor, o período, né? do plano de assinatura e o período de testes. O que nós vamos estar fazendo aqui, tá? Aqui na plataforma do Asas, vocês vão ter que digitar lá sandbox.asas.com lá no Google, tá? E aí vocês vão criar uma conta na plataforma Sandbox, que é a plataforma de testes do Asas, tá? Tudo que você faz aqui é fictício, então você consegue testar as suas chaves APIs que você cria. Se tiver erro, você consegue localizar o erro através da documentação, tá? Para a gente ver a documentação do API do Asas, é só a gente vir aqui, ó. Documentação Asas, tá? É esse primeiro link aqui, ó. Aqui, ó, piari.io. Isso aqui é a documentação do Asas, tá? A gente está tratando de link de pagamento, então a gente vem aqui, ó, em links de pagamento, tá? Criar link de pagamentos. Então aqui a gente tem o console e a gente tem uma descrição, tá? A documentação, eu sugiro que você leia o passo a passo, se você quiser aprender, tá? Depois eu vou fazer uma aula específica ensinando o passo a passo disso aqui tudo. Então, uma visão superficial é aqui, tá?
tem uns campos que vão ser necessários para a nossa API, tá? E através do console aqui você consegue fazer o preenchimento e pegar as variáveis que você precisa. Na nossa plataforma, a gente vem em plugin, no API Connector, tá? E a gente vai criar uma nova chave, tá? A gente já digita aqui uma nova chamada, né? Perdão, não é chave, a gente vai criar uma chamada nova em add another call. Quando você clica em add another call, ele vai abrir aqui. Então, o preenchimento dessa chave é aqui, ó. Eu renomeei como asas, tá? Aqui eu não fiz nenhuma alteração. Então, a gente escolhe o nome para ela. Você pode colocar a assinatura, tá? É do tipo Actions, tá? Ele vem aqui no data, você coloca do tipo Actions. O data type é o JSON, né? E a gente vai fazer a chamada para esse endereço aqui, ó. https://sandbox.asa.com API v3 payment leads, que é o link de pagamento do Asas, ok? A gente vai adicionar 2 cabeçalhos, tá? O primeiro é o content type, o valor é applicate.json, que está aqui, ó. Headers, tá? Content type e applicate.json. Nós vamos adicionar o segundo, que é o access token, que é o que é? A nossa chave API. A gente consegue pegá-la aqui, ó. Na nossa plataforma de sandbox de teste, a gente vem aqui, tá? Na conta, vai em integrações. Depois que você criou a conta, e você gerar a nova chave API. Eu não vou gerar porque senão ela vai utilizar de forma que não vai ser utilizada. Tá? É só clicar aqui, ele pergunta se você quer gerar uma nova chave API, você gera e aí você cola ela aqui, ó. Ok? Depois os parâmetros do corpo da mensagem, tá? Tá aqui, ó. É esses campos aqui que a gente vai ter que configurar. Então nós vamos dar um Ctrl A, Ctrl C, a gente copia tudo e a gente vem e cola aqui no body, tá? O que acontece? Ele já indica pra gente, a plataforma do Bubble já indica que todo o conteúdo que a gente colocar entre chaves de maior e menor vai ser um conteúdo de forma dinâmica, tá? Então, se você prestar atenção aqui, ele já tem um exemplo aqui, ó, venda de livros. Só que ele está fora de chaves, então ele está de forma estática, tá? Quando ele é assim, ele é em forma de estática quando ele está entre aspas, olha. Ele tem a definição estática. Quando a gente coloca entre chaves de maior e menor, você escolhe o nome e fecha. Ele fica na cor verde. E ele cria a chave aqui e você depois define o valor para ela, tá? No caso, quando no de vocês aí, vocês escreverem nome, aqui vai estar em branco e vai estar tudo como privado aqui. Vocês têm que desmarcar o privado e de acordo com pode preencher exatamente como está aqui, tá? Igualzinho que está aqui. Esse Notification Enable é que quando a pessoa fizer uma assinatura, se você quiser que ela receba um e-mail de confirmação, você muda para True, tá? E aí você no Workflow lá configura o e-mail com os campos que você vai mandar. Como eu não vou mandar, é só uma coisa de teste, eu coloquei false, tá? O Substitution Cycle é o período, tá? O Due Date Limits Day tá com 10, o que é isso? Se a pessoa pagar com boleto, é o limite máximo de dias que o boleto vai valer, tá? Depois ele perde a validade. O Billing Tape você deixa indefinido e o Charge Tape Recurrent. Por que é isso? É recorrência, que você vai querer criar um plano de recorrência, certo? Então tu vem aqui, ó. Deixa eu achar. Ó. Você coloca como recorrência, tá? Aqui, the chassis, eu não sei pronunciar direito em inglês, tá, pessoal? É a forma avulsa, é um mensal, é só um valor. Recorrência, a gente escolhe o recorrente porque nós estamos criando os planos de assinatura, tá? O due date limit é isso aqui que eu te falei, ó. Caso seja feito possível pagamento com boleto, devido à quantidade de dias úteis que o seu cliente pode pagar após gerado, tá? Substitution Cycle, o que é essa? A gente está fazendo uma cobrança semanal, quinzenal. Como é uma cobrança mensal, esse valor que a gente está colocando aqui, ó, que a gente está configurando de R$29,90 ou de plano mensal, tá? Essa chave vai funcionar para esse tipo de plano. Você tem que criar uma chave para os outros também, tá?
Então, como exemplo, a gente está fazendo esse aqui. A gente vai escolher monthly, entendeu? Que é mensal, que é o que está aqui, ó. Certo? Eu fiz uma correção aqui, pessoal, que estava o mês trocado com o valor do plano, tá? A chave de vencimento é mensal, estava o valor, e a chave de valor é o valor, estava mensal, ok? Depois que a gente preenche esses dados todos aqui, tá? Se você quiser dar uma olhada, você pode colocar exatamente como está aqui, tá? Você dá um pause aí na tela aí, depois no vídeo, e copia e cola, tá? Coloca essas descrições aqui entre chaves, tá? Para que ele fique de forma dinâmica. Para que isso aqui vai servir? Porque quando você coloca entre chaves, ele abre os parâmetros do corpo. Na hora que a gente for fazer as configurações dos gatilhos no workflow, isso aqui vai entrar e a gente vai conseguir colocar de forma dinâmica, tá? Ele está estático aqui, mas ele vai entrar de forma dinâmica lá no workflow. A gente consegue mudar. Para a gente saber que a nossa chave está funcionando, a gente tem que desmarcar essas caixinhas aqui, tá? Porque quando vocês fizerem, vai estar tudo marcado aqui. Se fizer assim, se tiver marcado, não vai aparecer no workflow, a gente não consegue fazer a configuração. Então você desmarca tudo, vai estar assim e você tira. A gente clica em Initialize Call, tá? Ele vai fazer a chamada e ele tem que retornar esse campo aqui. Quando ele retornar assim, é porque vocês fizeram a configuração de forma correta, tá? E a API foi configurada de forma correta. Você salva ela, beleza? Configurada a API, a gente vai vir em Data, tá? Vai vir aqui em Option Sets. Nós vamos criar 2 Option Sets novos, tá? O primeiro vai se chamar Status de Pagamento. E vai ter as opções aprovado, pendente e recusado. E a gente vai criar um status plano. E aí a gente vai ter as opções de ativo, pendente e período teste. Ativo, pendente, período teste. A gente vai vir aqui na tabela usuário, tá? E vai criar um novo campo. Status plano. E vai ser do tipo Option Set Status plano, tá? E o valor padrão dele vai ser período teste. Ok? Então assim a gente termina a configuração da API e os nossos Option Sets necessários para poder fazer o nosso pagamento na plataforma. A gente agora vai trabalhar os workflows, tá? Nós vamos colocar um condicional nele aqui, ele vai nascer invisível, tá? E a condicional dele é o seguinte. Deixa eu voltar isso aqui. Quando o usuário atual, status do plano não contém ativo, esse elemento é visível. Então, quando não tiver assinatura, né, ativa, ele aparece. Quando tiver com assinatura ativa, ele desaparece. Beleza? Ó, tá aparecendo lá. A gente clica no botão, nós vamos criar o workflow dele. Para a gente criar a assinatura, tá? A gente vem aqui em plugins, tá? Asas assinatura, vai abrir esses campos aqui, ok? O nome vai ser
cobrança. Vamos manter assim. Descrição cobrança, tá? O vencimento vai ser a data atual mais 10. Vamos colocar 5 aqui. O valor vai ser usuário atual, usuário, plano de assinatura, valor, tá? E o período vai ser usuário atual, usuário, plano de assinatura, período. E vamos formatar aqui o valor com moeda. Vem aqui no banco de dados, tá? Cria uma tabela chamada pagamento e coloca esses campos na tabela, tá? ID do tipo texto, link do tipo texto, status do pagamento do tipo status do pagamento, usuário do tipo texto e valor do tipo número. Beleza? Aí nós vamos criar aqui no Flow, tá? Uma nova coisa no banco de dados. Pagamento. Todo pagamento que foi efetuado, a gente vai criar o pagamento. O ID é o resultado do passo 1 ID, tá? O link é resultado do passo 1 URL. Status do pagamento é pendente. Usuário é o usuário atual, nome, tá? E valor é o resultado do passo 1, valor. Beleza? Depois de criar um novo registro no banco de dados, a gente vem em plugin, tá? Vai instalar esse plugin aqui, ó, Open in New Tab, tá? Tá aqui, ó. É esse aqui que você instala, beleza? Aí tu vem aqui no Flow, tá? Open in New Tab. Por que isso? O que que vai ser aqui? Vai ser o resultado do passo 1, URL. Para que ele abra numa nova aba o teu link de pagamento sem fechar a tua aplicação. Beleza? Eu esqueci de colocar aqui no campo de data, tá? Tem que ser formatado como data, né? Vamos aqui em Custom. Tá? Vou colocar ano, mês e dia. Tá? Vamos ver se está funcionando. A gente vem aqui também, tá? No valor, tá? Não pode ser no padrão brasileiro, não. Aqui tem que ser em número, 2 casas decimais, tá? E o separador é ponto. Beleza? Vamos ver se está funcionando aqui agora a chamada. Opa! Funcionou, pessoal. Tá vendo? Ó? Quem é o requerente, né? O cobrante, a assinatura, o valor, descrição, tá vendo? Ele gerou como boleto, olha, tá? Assinatura mensal, todos os dados aqui, beleza? Show de bola. Pessoal, seguindo com a nossa aula aqui, a gente fez até aqui a configuração da nossa API, certo? Tá? Aqui a assinatura, e quando a gente faz a chamada dela, né,
Ela está funcionando, ela retorna todos os campos que a gente pediu, tá? Eu coloquei mais duas chamadas aqui. Uma eu coloquei listar cobranças, tá? É do tipo data, get, e essa aqui é a URL dela, tá? Se você vier no manual da API aqui, ela está aqui em listar cobranças, o ID, a URL. A gente substitui o www por sandbox, que a gente está no ambiente de teste. Ela não tem corpo, tá? Ela só tem cabeçalho, que é uma chave, o access token, que é a nossa chave secreta. Quando a gente faz a chamada nela, ela lista as nossas cobranças que foram enviadas para o ASA, tá? E o status da cobrança, se está pendente, se foi negado, se foi pago, se está aguardando pagamento. Todas as coisas esses campos retornam aqui nessa chave, tá? Se você vier aqui na documentação e ler a documentação, você vai ver todos os campos que tem e o que cada um deles informa para você. E também fiz aqui uma chamada é legal, né? De nome listar clientes, tá? É a mesma coisa, só um cabeçalho, access token, que é a nossa chave secreta. A URL é customers, porque customers em inglês é clientes, tá? Quando a gente roda a chamada, ele retorna os nossos dados aqui e o principal é para a gente pegar o ID do cliente do pagamento. Certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Aqui na aba Meu Plano, nós vamos colocar para a gente visualizar a nossa chamada. Eu coloquei um repeat grupo aqui. Tá? Vamos colocar aqui uma linha só. Esse repeat grupo nós vamos colocar para aparecer o seguinte nele. Tá? Olha lá. Vamos buscar os dados de uma API externa. O que é que a gente vai puxar? A gente vai puxar a nossa chamada listar cobranças, tá? Através da data. E nós vamos colocar alguns campos aqui para a gente visualizar, tá? Alguns arquivos de texto para a gente visualizar. E aqui, o que vai ser? Vai ser o... Deixa eu só ver meu telefone aqui, só um segundo. Vai ser o ID do cliente, o primeiro que a gente vai ver, tá? Só para a gente visualizar. O segundo aqui vai ser a ID da cobrança. A gente visualizar alguns dos campos que retorna, tá? O terceiro vai ser valor da cobrança. E o quarto campo que a gente vai puxar aqui é o status, tá? Então aqui, o que vai vir? A gente vai fazer uma busca dinâmica em Get External Data from API, tá? ASAS. Data, it item ID. E aí a gente vai puxar o primeiro item. Ok? Para a gente ver se está funcionando, a gente vem aqui, ó. Tá aqui, ó. O Payment ID, tá? O ID do cliente. Que é desse daqui, ok? Tem que aparecer esses dados aqui, ó. Aqui a gente vai puxar
external API, né? Get data from external API, asas, data, o ID da cobrança. Aqui não é ID não, tá? Eu coloquei errado. Aqui é o customer, que é o cliente. Eu acabei de falar sobre isso e coloquei errado. O primeiro item. Tá? O valor vai ser dynamic data, get external for API, asas, através da data que a gente está puxando, né? E vai ser o value, first item, tá? E o status dele. Então a gente visualiza, isso aqui é a asas que está informando para a gente, tá? Em cima, não, esse aqui foi o último. Deixa eu excluir aqui nós vamos fazer uma desde o começo, tá? Não dá para excluir, porque ele mostra a última coisa nossa aqui, tá? Ali é para mostrar a última cobrança. Então, para a gente fazer dentro do nosso processo todo aqui da aula, vamos fazer desde o começo, tá? Vamos excluir esse pagamento aqui, certo? Vamos criar um usuário novo, tá? Começar. Vou fazer aqui um plano de assinatura anual do Advanced, certo? Vamos criar um novo usuário. Anderson Ridão. Anderson Ridão. Tá bom. Então tá aqui, certo? Plano Advanced. Vamos assinar ele. A nossa API está funcionando, já fez a nossa redirecionamento para o Asas de uma nova aba, tá? Ele mantém aberto. E aqui a assinatura, o requerente, né, que está fazendo, o nome do cliente, o canal, que é a empresa, o valor, e ele colocou como primeira opção forma de cobrança boleto bancário. Você pode escolher boleto, cartão, Pix, tá? Vamos fazer com boleto aqui. A gente clica em comprar. Vamos preencher aqui os nomes aqui. Vou colocar aqui fictício. Aqui também fictício. E vamos gerar o boleto. Ele gerou a cobrança, tá? E está aguardando o pagamento. Se a gente vier aqui na Asas e era para estar mostrando aqui já, tá? Vamos ver se atualizando aqui se ele aparece. Só apareceu. Atualizei, ó, o valor já gerou a cobrança aqui, certo? Boleto bancário, a data, o valor, o tipo de cobrança. Se a gente vier aqui, ó, e atualizar,
a gente tem essa informação aqui também, ó. Tá vendo? Ó? O nosso customer, que somos nós aqui, o ID da cobrança, o valor do plano, tá? E o status, pending, porque não foi aprovado. Se a gente vier aqui manualmente no Asas e editar a nossa compra, ó, confirmar pagamento, o valor já vem para o saldo da nossa conta, tá? Lembrando que isso aqui é tudo fictício, tá, pessoal? A gente está no ambiente de teste aqui, ó, da plataforma do Asas. A gente nem completou o nosso cadastro aqui, esse é ambiente de teste. Então, o valor já foi confirmado o pagamento, o valor já veio para cá. Se a gente vier aqui, ó, ele já dá o status como pago, certo? Já recebeu, já foi para a conta. E se a gente vier no nosso plano aqui e atualizar a nossa página, ele já muda o status para receive, que é pago. Ok? A gente vai terminar essa aula por aqui hoje, tá? O objetivo dessa aula era a gente mostrar a integração, a continuidade da aula 1 do recorrência de cobrança de assinatura, que é esse tema que a gente está fazendo, tá? E aqui a gente nessa aula mostrou a integração da API, certo? Como a gente configura a API e como a gente testa e integra ela para que ela faça o redirecionamento e a gente consiga fazer o pagamento. Então, a nossa integração do Asas com a nossa plataforma do Bubble está feita, está funcional, tá? A gente depois vai fazer uma outra aula, porque nessa outra aula eu vou tratar também de webhook. Ela vai ser como se fosse um complemento dessa aula, só que eu quero colocar o webhook junto, e o webhook tem que ser no ambiente do plano pago do Bubble, e eu vou usar um plano pago para poder fazer essa aula. E aí a gente vai fazer as mudanças aqui, tá? A conclusão, as mudanças no nosso banco de dados é que vai alterar o status de pagamento de pendente para período de teste, para ativo, inativo, os nossos option sets. Por exemplo, se a gente vier aqui, ó, tá aparecendo aqui, eu achei que não estava. Então, se a gente vier aqui e vamos vir aqui, ó, por exemplo, current user, usuário, tá? It tem option set, plano de assinatura. Não, a gente quer o status. Option set status to first item display. A gente vai conseguir visualizar o status do nosso plano. Aqui, ó, período teste. Porque ele não está feita a mudança, tá, na nossa plataforma. A gente já recebeu o status aqui de receive, de pagamento. E depois, na próxima aula, a gente faz as configurações, as mudanças para ativar o plano, mudar a condição de ativo para inativo, retirar o período de teste, começar a contar o período de assinatura de acordo com a recorrência de cobrança aqui no Asas. O Asas todo mês vai mandar a recorrência de cobrança, tá? Até você cancelar, ou até, por exemplo, a gente pode colocar aqui um botão aqui de cancelar a assinatura e aí o aluno cancela a assinatura. Isso a gente vê na próxima aula também. Beleza? Aí se gostou da aula aí, pessoal, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações. Compartilha o conteúdo aí pra gente alcançar mais pessoas e todo mundo ter acesso à tecnologia gratuita ao alcance de todo mundo, tá? Um grande abraço aí, até a próxima aula, pessoal. Valeu, tchau!